Olá, meus amigos. Vamos falar hoje do período regencial. Esse período que vai de 1831 a 1840 é marcado pela volta de Dom Pedro I a Portugal, a ida dele para lá. E o que é interessante aí é que ele volta após uma série de problemas que existiam no final do primeiro reinado. E eis que ele deixa o seu filho aqui, mas o filho, com 6 anos ainda incompletos, não pode assumir o governo brasileiro. E eis que ele só vai assumir em 40 após o golpe da maioridade. Esse período regencial, que tem 9 anos de duração, é muito marcado por uma convulsão política. Essa convulsão política é muito ligada a que ponto, professor? A não existir um chefe central governando o Brasil, existiam os regentes, trina provisória, trina permanente, a una posteriormente, e eis que as províncias aproveitaram esse momento para fazer uma série de revoltas, trazendo um grande problema político territorial no Brasil naquela época. Podemos citar a cabanagem, a farroupilha, a balaiada, a sabinada. Todo esse período é marcado pela regência no Brasil. Eu destaco primeiramente a conjuntura política, falando dos 3 grupos políticos que dominavam o Brasil naquela época, que faziam todo aquele jogo político. Podemos falar inicialmente do grupo restaurador. Este grupo restaurador é marcado pelo quê? Quem participava dele? Portugueses e até militares naquela época. Eles queriam o quê? Eles sonhavam com uma espécie de recolonização, ou seja, que Dom Pedro I voltasse ao Brasil. O sonho deles era esse. O que é interessante é que após a morte de Dom Pedro em 1834, devido à tuberculose, se fala na história, esse grupo vai ficar à margem. Ou seja, como que eles iam defender uma coisa que não poderia mais acontecer? Pois Dom Pedro morreu. Esse grupo vai começar a se juntar com um grupo chamado de liberal moderado, que é o segundo grupo que falaremos aqui. O grupo liberal moderado era composto por grandes proprietários de terra, ou seja, latifundiários. Esse grupo queria o quê? O nome já diz tudo, eles são moderados, ou seja, eles não queriam uma grande mudança no Brasil. Defendiam, por exemplo, que as províncias tivessem uma certa autonomia, ou seja, pudessem se articular à sua maneira. Quando eu falo províncias, são os estados de hoje, por exemplo. Eis que, por mais que defendessem isso, eles defendiam que a Constituição de 24 fosse cumprida, ou seja, que o poder moderador continuasse na mão de Dom Pedro II lá no futuro. Eles defendiam também que a ordem escravocrata permanecesse no Brasil, que a ordem latifundiária, ou seja, que as terras ficassem na mão dos grandes proprietários, continuasse no Brasil. Ou seja, eles não defendiam uma grande ruptura, defendiam em alguns momentos até o voto censitário no Brasil. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é o grupo liberal exaltado. Opa! Esses já são o quê? Mais radicais, defendiam uma mudança maior no Brasil. Destaco nesse grupo os comerciantes, alguns jornalistas também naquela época. É um grupo que defendia a autonomia na província? Sim, claramente esse defendia que as províncias tivessem maior autonomia. Defendia o que chamamos de federalismo. O que seria isso? Que os estados ou províncias tivessem autonomia para tomar suas próprias decisões, sem que o poder central interferisse nisso. Eis que eles defendiam isso e chegaram até, em um certo ponto, defender a implantação da República no Brasil. Notemos que eles defendiam a ruptura do Império para a implantação de um novo regime. Por isso eram conhecidos como exaltados naquela época. Eu destaco para vocês que esses grupos começaram a se unir posteriormente no decorrer do período regencial. E surgiram aí grupos como os grupos progressistas e o grupo regressista. O grupo regressista era composto por liberais moderados mais restauradores. O grupo progressista já era composto por liberais exaltados e alguns liberais moderados que começaram a pencar, ou seja, migrar para um ideal mais de liberal exaltado. Esse era o panorama político dos grupos que tentavam chegar ao poder no Brasil durante a regência.
Meus amigos, o tema agora é Guarda Nacional e Código de Processo Criminal de 32. A Guarda Nacional foi criada em 1831. Ela era uma espécie de milícia em que os grandes latifundiários atuavam para suprimir, ou seja, sufocar os movimentos regenciais e manter a unidade territorial no período regencial. Ela trouxe para o panorama político brasileiro os coronéis. Esses coronéis, eles vão ganhar força política no interior do Brasil, vão comandar as ações devido ao seu mandonismo, o clientelismo, o controle das votações, e eles vão ser muito marcantes, inclusive na Primeira República. Eles surgem na regência, mas vão ser muito marcantes na Primeira República durante aquele controle de votos que vai existir lá na frente. Destaco que essa milícia ganhou tanta força que colocou praticamente o exército de lado naquela época. O exército vai voltar a ganhar força política no Brasil, de fato de atuação no Brasil, após a Guerra do Paraguai, pois eles saíram muito fortalecidos dali, daquela guerra. O Código de Processo Criminal de 32, ele vai unificar, padronizar as leis no Brasil, podemos dizer, pela primeira vez até então. Esse Código de Processo Criminal, ele vai ter uma atuação muito forte também no interior. Por quê? Juízes vão ser nomeados e promotores a partir daí para atuar no controle judicial nas diversas regiões do Brasil. O detalhe é que, por mais que ele padronizasse, a justiça brasileira já nasce aí com um certo vício. Os juízes se aliavam aos coronéis, e isso desviava e muito as ações naquela época. O que quero dizer com isso? Que a justiça já nasce ligada a uma elite no Brasil. E eis que ela já nasce, de certa forma, injusta. Ela não vai ser igual para todos. O Código de Processo Criminal até tentou, mas as práticas clientelistas brasileiras não deixaram que isso acontecesse. Um momento marcante é a feitura do Ato Adicional de 1834. Esse ato vai surgir após a morte de Dom Pedro I. Com isso, os regentes, em 34, eles vão começar a guiar um governo com ideais mais descentralizadores, ou seja, as províncias vão ganhar força, ou seja, vão ter liberdade para atuar. Essa é a grande marca do Ato Adicional de 34. Ele vai dar liberdade maior, vai dar autonomia para as províncias, algo que era buscado desde antes pelo grupo liberal. Lembre disso, ok? Meus amigos, o Ato Adicional de 1834, ele vai trazer ainda uma mudança política no Brasil. Vai ser implantada a regência una, ou seja, antes eram 3 governantes. Lá no início, desde o início eram 3 governantes. Agora vai ser só um. Esse ato adicional, ele traz aí um contexto até controverso. Ora, se ele é um ato que vai trazer descentralização, autonomia para as províncias, é um pouco estranho ele agora colocar o poder na mão de um só. Sim, os liberais, aí, os progressistas, tinham uma certa contradição, algo muito comum na política brasileira. Destaco para vocês que o primeiro governante que vai ser eleito com mais de 2.000 votos vai ser Padre Diogo Antônio Feijó. Ele vai ser o primeiro regente uno, um governante só, que vai governar de 1835 até 1837. Ele vai fazer um governo marcado por uma tentativa de mudança, tentando até acabar com o tráfico de escravos no Brasil, mas um governo ligado a muita convulsão política, ou seja, as províncias no Brasil, elas vão cada vez mais fazer movimentos naquela época em busca dos seus ideais. Vai ser um período de grande instabilidade para Feijó governar. Vai ser tão grande isso, tão elevado esse momento, que ele não vai aguentar a pressão. O progressista e liberal Feijó vai acabar renunciando. Ele abre espaço aí para que os regressistas assumissem o poder. Regressistas que têm um caráter mais conservador, querem uma centralização no poder,
Ora, se eles querem isso, a primeira coisa que eles fazem, o regressista que assume o poder, que é o Pedro Araújo Lima, é fazer uma lei interpretativa do ato adicional de 34. Ou seja, eles vão reinterpretar, eles vão mudar o ato adicional que foi feito anteriormente, há pouco tempo. Araújo Lima, quando entra em 37, ele vai fazer isso e vai mudar totalmente. Falando o quê? Negócio, não vou defender nada dessa descentralização. Eu vou defender a centralização do poder. Então as províncias agora elas vão perder o poder que estavam tendo com o ato adicional de 34. Tudo volta a ser como era antes. O governo do regressista, agora Araújo Lima, ele vai tirar o poder das províncias. É um retorno a um poder centralizado, ideal regressista, muito marcante naquela época. O problema é, Araújo Lima está governando e os liberais, por debaixo do pano ali, eles vão começar a convencer Dom Pedro II a assumir o Brasil. O problema é, Dom Pedro tinha 15 anos de idade, ele não poderia assumir. Mas é feito aí o clube da maioridade, em que as ideias para que Dom Pedro assumisse começaram a ser fermentadas e começaram a ser difundidas a partir daí. Os liberais defendiam isso e conseguiram o apoio de muitos latifundiários no Brasil. Eis que é dado aí o golpe da maioridade. Em 1840, Dom Pedro II ele vai assumir o Brasil e vai começar o segundo reinado, que vai até 89. Temos o fim da regência através de um golpe comandado pelos liberais. A ironia da história é que os liberais queriam muito, mas muito o quê? Um poder descentralizado, ou seja, uma autonomia para as províncias. Mas na hora que eles perderam o poder para os regressistas, que foi o que eles fizeram, eles colocaram Dom Pedro II no poder. É a política brasileira como ela é, cheia de contradições.